todos os seus conflitos conjugais podem ser solucionados com a palavra. A Bíblia tem conselhos, a Bíblia tem diretrizes, a Bíblia tem tudo que você precisa para resolver os seus conflitos conjugais. Tudo, absolutamente tudo. Não existe nada no casamento que a Bíblia não contemple. Não existe absolutamente nada no casamento que você não possa solucionar com a palavra de Deus. Afinal, é a palavra de Deus. Deus é o autor do casamento. Foi Deus quem criou, que fez o primeiro casamento, né? De Adão e Eva lá no jardim. Foi Deus quem fez a mulher, a Bíblia diz, tem essa expressão, né? E a trouxe para o homem. Ou seja, Deus fez a primeira cerimônia, ele realizou a primeira cerimônia de casamento. E sendo Deus o autor, o criador do casamento, na sua palavra, na Escritura, ele deixou tudo aquilo que um casamento precisa para agradá-lo, para glorificá-lo, tudo aquilo que um casamento precisa para ser feliz. E nós, hoje, né, nessa live sobre como resolver conflitos conjugais, através da Bíblia, eu vou falar sobre o que fazer quando a solidão invade o seu casamento. O que você deve fazer? Primeiro é preciso entender que isso está cada vez mais comum, infelizmente. Cônjuges que se sentem solitários. São os chamados viúvos de mulher viva, de esposa viva, ou viúvas de marido vivo. Isso infelizmente tem sido muito comum, uma atitude muito comum dentro dos casamentos de hoje em dia. Essa falta de atenção de um cônjuge para o outro, a falta de diálogo que existe dentro do casamento, e o cônjuge se sente solitário porque não tem com quem conversar, não tem com quem se expressar. O cônjuge não dá, o marido ou a esposa não dão atenção devida para o seu esposo, para a sua esposa, e essa falta mesmo de atenção, de diálogo, que tem trazido essa viuvez de marido vivo ou de esposa viva. Isso tem sido comum, e isso tem gerado muitos conflitos dentro do casamento, e isso tem feito com que muitos casais tenham até se separado, infelizmente, por conta dessa falta de atenção, por conta dessa solidão dentro de casa. Tá? Vive com o marido, vive com a esposa, está dentro da mesma casa, dorme na mesma cama, mas se sente solitário, se sente solitária, se sente sozinho, se sente sozinha. São inúmeras causas para isso, né, que tem trazido isso. Logicamente eu não pretendo esgotar tudo aqui nessa live. Existem muitas outras lives aí no canal falando sobre essa questão, você pode consultar lá. Mas hoje em dia existem muitas causas para isso. Primeiro, para essa falta de atenção. A primeira causa hoje em dia, infelizmente, é o excesso de internet. Excesso de internet, sim. O cônjuge, o marido ou a esposa ficam excessivamente na rede social. Facebook, alguns gostam de Instagram, outros gostam de YouTube, eles ficam excessivamente. Recentemente, a gente estava conversando com uma esposa reclamando que o marido não saía do YouTube. Ele chegava de casa e ele ia direto para YouTube. E o que ele via no YouTube eram viagens. Era um camarada lá que fazia viagens pelo mundo e ele ficava vendo aquele rapaz lá que fazia viagens pelo mundo. E ficava ali até pegar no sono, até dormir, e não conversava com a esposa. E ela reclamava que até a comida dele, o jantar dele, ela tinha que levar para ele lá,
porque ele não saía da tela o tempo todo. Vício de tela tem sido um grande algoz, né? Um grande ladrão de falta de atenção dentro do casamento. Uma outra coisa que tem gerado aí essa solidão dentro de casa é o excesso de trabalho. Excesso de trabalho. São os que tem chamado de workaholic, ou seja, pessoas que são viciadas em trabalho. E essas pessoas ficam horas e horas e horas e horas trabalhando. E quando encerram o seu trabalho na sua empresa, na sua firma, ainda levam o trabalho para casa. E aí, ao invés de dar atenção para o seu esposo, para a sua esposa, ficam resolvendo o trabalho, adiantando para o outro dia. Não é? Podia deixar para o outro dia. Não podia? Lógico que podia. Podia sim, mas não deixa. Por quê? Porque é viciado ou é viciada em trabalho. Nós temos recebido muitas reclamações de pessoas que são viciadas em trabalho, que se viciaram nisso, e isso se torna um vício, tá? O trabalho se torna um vício. Recentemente, eu estava conversando com um jovem que a mulher saiu de casa. A esposa saiu de casa e ele me confidenciou dizendo que ela saiu porque ele era viciado em trabalho, tá? Ele não dava atenção para ela. E aí foi um momento muito difícil, né? Aliás, ainda hoje tem sido um momento muito difícil para esse casal. A esposa não queria voltar para casa porque achava que o marido não ia melhorar em nada, que ele realmente era viciado em trabalho e ele iria ficar viciado em trabalho e não ia ter nenhuma melhora, né? Tem aquela história, tem uma historinha muito antiga que diz que havia um pai que era viciado em trabalho e ele levava trabalho para casa, sempre. Ele era um empresário, né? E ele trazia trabalho da empresa para casa e ficava trabalhando. E aí ele não dava atenção para ninguém da casa. E tinha a esposa e um filho. E de repente o filho chegou para o pai e disse assim: pai, o senhor trabalha bastante. Ele falou: filho, não me incomoda, eu estou trabalhando aqui e eu não posso dar atenção para você agora. Aí ele disse: sim, pai, me responda só uma pergunta: quanto o senhor recebe? Qual é o seu salário mensal? Aí o pai falou: olha, eu recebo tanto mensalmente. Falou assim: e se a gente dividir isso pela semana, quanto fica por semana? E o pai olhou para o filho e falou: meu filho, eu estou trabalhando, mas fica tanto. Fez uma conta rápida lá e disse: fica tanto por semana. E aí o garoto insistiu, voltou a insistir: pai, e quanto fica por dia? Ele falou: filho, eu estou trabalhando, eu não posso dar atenção para você. Aí fez um cálculo rapidinho na calculadora lá e falou: olha, eu recebo tanto por dia, esse é o meu salário por dia. Aí o filho voltou a insistir: pai, e por hora? Por hora. O pai já zangado, né? Já estava zangado com o filho, falou: filho, tá aqui, fez o cálculo rápido e disse: olha, tá aqui tanto por hora. E por minuto, pai? Por minuto. Ele falou: filho, é a última vez, não respondo mais, eu tenho que trabalhar. Aí fez o cálculo rapidinho e disse: olha, eu recebo tanto por minuto. A cada minuto que passa, eu ganho tanto. O filho saiu e foi lá no quarto e voltou com um cofrezinho que ele tinha juntado algumas moedas e disse para o pai: ó pai, nesse cofre aqui eu tenho tantos reais. E eu calculei lá, esses tantos reais dão 20 minutos. Eu queria comprar 20 minutos do seu tempo, para que o Senhor me desse 20 minutos do seu tempo, 20 minutos da sua atenção. Infelizmente, não só os filhos, mas algumas esposas e alguns maridos parecem que têm que comprar a atenção do seu cônjuge.